casa pela primeira vez, duas, três, sejam bem-vindas a essa casa de luz e amor. Então, hoje o nosso palestrante vai ser o nosso amigo, que é o Roberto Michalski, o tema a missão de Jesus, e que vai nos falar com um tema belíssimo, a missão de Jesus. E as pessoas que estão chegando pela primeira vez, se precisarem de alguma orientação, nos procure, ou procure a livraria. Eu vou fazer um preparo inicial e vamos fazer também a prece. O nosso preparo é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Não podíamos ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira de beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhes ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, quem quiser fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, sentir esse amor desse servo de luz, desse servo divino, que a sua única missão que ele trouxe para todos nós foi amar. Então vamos sentir esse amor de Jesus por todos nós nesse momento e agradecer. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão Luz. Agradecer essa espiritualidade dessa casa que prepara todo esse ambiente para nos receber. Agradecer a presença de todos os espíritos que chegam aqui com as suas necessidades
que eles sintam esse amor fraternal do Mestre. Agradecer ao nosso irmão Roberto, que chegou aqui para passar o fruto desse estudo maravilhoso, que é a missão sublime desse Mestre de amor e luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Sou eu? Tem certeza? Absoluta. Bom, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar de volta aqui na casa, onde tem muitos amigos aí de muitos anos, né? A Amélia era uma adolescente, Deise ia no show do Menudo. Quem é que lembra disso? Então é muito tempo, né, que a gente vem aqui. Deise. E o nosso assunto de hoje, a missão de Jesus, eu vou falar de coisas que todo mundo conhece, que estuda, mas tentar abordar de uma maneira, porque sempre tem gente nova, a gente está começando nos estudos, né, e serve para nós o tempo todo relembrar certas coisas. Mas antes de entrar no assunto, eu queria, com a licença de vocês, lembrar e fazer uma homenagem ao nosso Jorge Silveira Filho, que nós, que somos mais antigos, convivemos bastante com ele, aprendi muito com ele, comecei nas reuniões mediúnicas com ele, acho que quase todo mundo aqui, né? Então tivemos várias vivências, experiências, e eu sou muito grato a ele. Com certeza ele já está agora descansando, se recuperando, daqui a pouco está aí serelepe trabalhando, né? Dona Gilda, toda a equipe espiritual. Então, todos nós somos muito gratos a ele. E eu queria contar uma historinha, estava até comentando com a Deise, voltando no tempo, porque nesses contatos de uma pessoa que você convive muitos anos, ficam coisas que marcam, né? E uma coisa que me marcou muito com o Jorge, olha só o que aconteceu. Esse salão aqui estava em obra. Ele não ia até o fundo, ele ia até um pouquinho além da metade aqui. E um dia eu cheguei aqui, entrei de carro, na época podia entrar de carro, e eu estranhei porque não tinha ninguém aqui no Bezerra. E eu olhava para um lado, para o outro, onde é que está esse pessoal? Onde é que está o povo? A casa aberta, né? Quando você chega muito cedo, às vezes você abre a casa, quando sai tarde, fecha. Lembra dos cachorros que a gente tinha que prender? O rei, né? A gente prendia os cachorros, mas era assim no meio do dia, e não tinha ninguém. Aí eu lembrei de uma coisa que o Jorge falava na reunião mediúnica, aqui tem o espírito, Maria Redonda. Se você quiser fazer um pedido, vai na árvore, aquela árvore tem lá no fundo, o cantinho do equilíbrio, tem os banquinhos agora, coloca a mão na árvore e faz um pedido. E eu pensando comigo, vou fazer isso na Jorge, que é a história Maria Redonda, fazer pedido, vou pedir o quê? E meio orgulhoso também, as pessoas vão olhar, né? Mas nesse dia não tinha ninguém. Então eu cheguei, lembrei disso, falei, pô, é hoje. Aí fui lá, olhando assim para o lado, coloquei a mão rapidinho e fiz um pedido e voltei, sentei ali onde é a cantina, no mesmo lugar, uma mesinha ali em frente. Qual foi o meu pedido? Que eu abrisse no Evangelho em algo que eu precisasse, pensando assim, orgulho, vaidade, egoísmo, compaixão. Aí eu abri o Evangelho. Muitos os chamados, poucos escolhidos. É uma parábola que fala dos primeiros enviados, sacrifício. Eu falei, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Era para cair em alguma coisa que eu realmente preciso. Daqui a pouco vem a Heloísa, esposa do Jorge, sentou na mesa do lado, e logo 2 minutos vem o Jorge. Por aqui, eu sentado ali em frente à cantina, para sentar do meu lado, dá um tapinha assim nas costas, Roberto, se prepara, que você vai dar a sua primeira palestra. O tema é muitos os chamados, poucos escolhidos. Caraca. Aí eu pergunto, qual a probabilidade disso acontecer assim ao acaso? Era o que eu precisava, né? Então, agradecer a Maria Redonda também. Isso, estamos falando mais de 20 anos, e foi assim. Então isso marcou, né? E a gratidão para o Jorge, que ele iniciou muita gente nessa coisa. Pessoas às vezes já vinham com o estudo, mas não vinham muito com a parte prática, né? Então, ele ajudou a formar muita gente, essa casa aqui ajudou a formar muita gente, tá bom? Então fica aí a lembrança, a gratidão ao Jorge.
E essa historinha, eu acho que ajuda a reforçar a nossa fé, né? Então pode ter certeza que sempre que a gente está num ambiente desse, faz os nossos pedidos, nossas preces, nós somos ouvidos, né? Então a espiritualidade está sempre em torno de nós. Entes queridos de vocês, com certeza alguns deles estão aí abraçando vocês, tá? Então vamos reforçar a fé, não fazer como eu, né? Que duvidei da Maria Redonda, que aqui já está puxando minha orelha depois de 20 anos. Bom, e já que a gente vai falar de Jesus, da missão de Jesus, quem é Jesus para vocês? Eu acho que vocês até têm uma ideia razoável. Se a gente for perguntar lá fora, muita gente vai dizer isso, que Jesus é um revolucionário, um homem muito inteligente, né, que veio para revolucionar. Ele não deixou de ser um revolucionário, né? Ele veio revolucionar as ideias, principalmente, falar de perdoar o inimigo. Ele introduziu vários conceitos, várias ideias que complementavam aquilo que existia na Torá, que ele veio como um judeu. Interessante isso, Jesus veio como um judeu, se vestia como judeu, ele não fundou religião nenhuma. Era para isso que a gente chama de cristianismo, de repente ser uma corrente do judaísmo, um novo grupo. Mas como eles são muito presos à tradição, e como Paulo de Tarso discutia muito com os apóstolos sobre o que deveria ser mantido, não, a circuncisão, isso acabou, esse grupo destoando um pouco daquele grupo de judeus. Jesus foi para a cruz e continuou esse grupo, esse movimento, né, cristão, crescendo primeiro lá no meio das catacumbas, olha outra aí de muitos anos, e virou uma religião criada pelos homens, né? Mas Jesus veio trazer uma ideia clara, uma lei de amor. Ele disse que não veio para destruir a lei, e conceitos que não foram muito bem compreendidos na época. Por isso, sabendo disso, ele falou que no futuro ia enviar um outro consolador para explicar todas as coisas, relembrar o que ele havia dito, que é o Consolador. Outros vão dizer que ele é mais um profeta, como o Alcorão. O Alcorão respeita Jesus como sendo um profeta, mas não o profeta. Para eles, o profeta é Maomé, mas respeitam como sendo mais um profeta. Inclusive Maria é citada e respeitada no Alcorão. Outros vão dizer que é filho de Deus, enviado para expiar nossos pecados. Já ouviram falar sobre isso? Morrer na cruz e salvar a humanidade. Que ele é filho de Deus, como nós somos também. Mas salvar a humanidade morrendo na cruz, aí já é outra história, né? Na época de Jesus, a Terra tinha uns 300 milhões de pessoas. Hoje tem 8 bilhões e mais um pouquinho. Entre a época dele e hoje, quantos já passaram por aqui? Então a morte de Jesus na cruz é muito mais um sacrifício voluntário. Ele sabia que aquilo ia acontecer, para provar o que é abnegação, o devotamento, o amor incondicional, e depois surgir aquilo que ele já tinha falado para os apóstolos, que ele iria surgir depois da cruz, e ele literalmente se materializa ali, e ainda deixa algumas informações. Mas então, o que diz a doutrina espírita? Todos nós estamos vivendo uma situação de um desenvolvimento mental. O que nos separa dos planos superiores, além do amor, das virtudes, é a nossa mente. Então, eu faço sempre uma comparação. Se você pegar um índio que nunca viu a civilização, nunca viu, só viveu no mato, caçava, pega esse índio e de repente coloca na Avenida Rio Branco ou na Avenida Paulista, ele vai olhar em volta e não vai entender nada. Ele deve ficar apavorado. Eu acho até que ele não vai ter condições cognitivas de a imagem do que ele vê, ele processar no cérebro. Porque ele vai ver um piso pavimentado liso, prédios, automóveis, pessoas falando sozinhas no aparelhinho, e avião, e barulho, e pressa. Esse índio vai enlouquecer. Por quê? Ele nunca viu aquilo na vida. E a mente dele está em outra realidade.
Vamos dizer assim, em outra dimensão, né? Qual é a realidade dele? É caçar, ir para a floresta, não é isso? No máximo fazer uma dancinha ali com o pajé, numa fogueira, e não quer dizer que ele não tenha conhecimento das coisas da floresta, muita gente aprende muito com os índios, mas em função dessa civilização que nós temos, para o índio, isso é uma coisa completamente sem sentido para ele, considerando o índio que nunca viu isso, né? Talvez com certeza, se nós fôssemos colocados num mundo superior mesmo, iria acontecer a mesma coisa. Nós não estamos preparados para uma certa condição de vida, condição mental, e nem ter capacidade cognitiva de entender certas realidades, de espíritos que já não vivem mais na matéria. Isso é muito difícil para nós. Na obra Depois da Morte, Leon Denis, eu sempre cito ele, eu gosto muito das obras de Leon Denis, ele descreve algo que parece ser um desdobramento. Ele sai do corpo, ele é levado, ele fala assim, varando o espaço, galáxias, e ele diz que o que ele viu era tão bonito, tão belo, que chegava às raias do pavor. Ou seja, ele não estava preparado para aquilo. Aí eu lembro do índio, né? Então, Jesus é um ser que vem dessas paragens, desses planos superiores. Ele é de cima, nós somos de baixo. Ele é de um outro mundo, nós somos do nosso mundo. E a missão de Jesus, vindo a esse mundo, nós entendemos que ele resolveu se materializar aqui, numa determinada época que foi planejada, para deixar uma mensagem, para mostrar um caminho. Mas ele é um ser muito além daquilo que nós imaginamos que seja a vida de um ser superior, porque nós não poderíamos compreender o espírito, a dimensão de Jesus. O pessoal que estuda aqui está cansado de ler isso aqui, da obra Caminho da Luz, eu vou ler de novo. É logo no início, não me engano, no primeiro capítulo. O que os espíritos falam? Rezam as tradições do mundo espiritual, é como se Emmanuel falasse, dizem por aqui, né, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que Emmanuel está dizendo? Existe um grupo de espíritos puros, perfeitos, e os mundos estão na mão desses espíritos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, olha a revelação que Emmanuel está fazendo aí. Jesus é um deles, não é o único. É filho de Deus? Todos eles são, vocês, eu, todos somos. Mas olha a diferença, eles são dirigentes de mundos. Sabe a história do índio, a condição mental? A gente não consegue, às vezes, dar conta de uma família, né? Um casal, filhos. Imagina dar conta de, dizem, cerca de 30 bilhões de seres, cabeça dura como nós, encarnados e desencarnados, e trabalhar a evolução desses seres, né? Então, ele é um desses membros divinos, e ele vai dizer que foi dado saber que esse grupo já se reuniu aqui próximo à Terra por 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa, aquela esfera incandescente que era a Terra. Esse grupo já se reuniu ali para, o que vamos fazer com esse mundo? E a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida. Ou seja, estão decidindo como seria o processo da vida nesse mundo. Um espírito como Jesus, esse grupo, decide essas coisas. Esse planeta que está na nossa mão, como vamos receber os filhos de Deus, os espíritos? Como será o processo evolutivo? Que tipo de espírito nós vamos trazer para cá? Nos ciclos que esse mundo vai viver, porque a Terra já viveu muitos ciclos, Atlântida, Lemúria, isso é falado por Platão, é falado por Emmanuel nessa mesma obra. Ou seja, nós já tivemos civilizações que vieram e se foram. Então, quando a gente fala do início, início quando?
de quando é esse Adão e Eva, esse grupo que veio, os capelinos, era uma época posterior. Antes, a Terra teve outros projetos planetários, grupos já passaram e já se foram. Então nós somos um grupo que vem de uma determinada época, tem muitos capelinos ainda por aí perdidos, né? Quem não entende isso, lê a história dos exilados de Capela. E Jesus dirige esse grupo. Nessa mesma obra, em outras, se diz que Jesus recebeu esses espíritos exilados de um mundo, ele que recebeu, e planejou a reencarnação desse grupo. Agora, é lógico que Jesus não trabalha sozinho. Jesus trabalha em equipe, né? A primeira coisa que ele fez quando veio aqui, montar uma equipe, os 12 apóstolos. Olha uma parte da equipe dele ali, né? Então, o projeto, o trabalho de um espírito desse quilate é grandioso demais para a gente entender. E uma segunda vez, né, quando decidiram a vinda de Jesus. Então foi outra reunião. Imagina esses espíritos reunidos para decidir a vinda do Cristo. E Jesus nascendo aqui, ou materializando o corpo, imagina lá em cima a reunião deles assistindo aquilo. Agora imagine depois da cruz Jesus voltando e esse grupo recebendo Jesus. Dá para imaginar a gente ver essa vida de Jesus de outro ângulo, ele sendo recebido por esse grupo todo. E diz o Emmanuel, nessa mesma obra, que é da década de 40, se não me engano, que tinha uma terceira reunião já planejada. E Chico Xavier vai falar no Pinga Fogo, que essa terceira reunião foi quando o homem pisou na Lua. Teve uma terceira reunião. Então Jesus, é isso aqui, ó, ele faz parte de um grupo de espíritos de outro nível, na evolução estão muito à frente, e eles dirigem a vida nos mundos, eles se falam. Quando a gente fala de espíritos emigrarem, imigrar de um mundo para o outro, eles planejam isso, eles trabalham isso. E todo mundo conhece muito bem essa história aqui, que tem tudo a ver conosco, né? Jesus promete o envio de um Consolador, vou repetir de novo, sempre tem gente nova. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, ou da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó, não ensinei. Inclusive em outras traduções, no texto mais completo, ele fala isso. Tem muitas coisas que eu estou ensinando e vocês não compreendem. Outras teria que ensinar que vocês não vão compreender. Por isso, mais tarde, no futuro, eu vou enviar outro Consolador para explicar tudo e relembrar o que eu tenho dito. Os séculos passam, vem no século XIX uma penca de espíritos muito desenvolvidos no campo da moral, no campo da ciência, e o conhecimento faz isso. E aí que vem o Consolador. E esse francês, Hippolyte Rivai, nosso Kardec, interessado na mediunidade, nos fenômenos, começou a pesquisar aquilo, e nesse trabalho ele é informado que esse Consolador é aquilo ali que ele estava fazendo. Aquela era a missão dele, compilar essas informações, e ele deixa as 5 obras básicas. Ou seja, o Espiritismo tem tudo a ver com Jesus. Dentro da missão de Jesus, de espiritualizar a Terra. Não é formar mais uma legião de religiosos, não é criar mais uma religião, é esclarecer a realidade da vida. Porque o Espiritismo é isso, fala da vida. Eu sei, dentro daqueles chavões nossos, que a gente sempre repete, mundo espiritual não é mundo dos mortos. Tá? Aí a pergunta que eu fiz hoje aí, onde vocês estavam antes de vocês nascerem? 5 anos antes, 10 anos antes. Onde vocês estavam? Estavam mortos? Não tinham nascido? Né? Onde é que vocês estavam? Foram criados na hora ali da concepção? Em que hora? Não, vocês estavam vivos na vida espiritual, na mesma condição que todo mundo vai voltar para casa.
Até no início estava falando aqui do Jorge, né? Jorge voltou para casa. Ele veio de lá, nós viemos de lá. E nós tínhamos um corpo espiritual que ajudou a moldar esse corpo físico. E todo mundo está com um corpo espiritual entranhado aqui. Então, Jesus envia um grupo de espíritos. E dentre eles, um que ele chama o da verdade, que a gente vai ver à frente, que não é Jesus, é um outro espírito que ele diz que vai enviar, que vai presidir esse movimento de envio do Consolador. Agora, esse Espírito de verdade é conectado mentalmente, diretamente a Jesus. Ele traduz o pensamento de Jesus. Tanto que você tem, tanto no Evangelho, como na Gênesis, às vezes Kardec diz, é o Espírito de verdade de Jesus. E quando a gente lê o Livro dos Médiuns, estuda na identidade dos espíritos, você sabe que um espírito fala pelo outro, é como se fosse uma retransmissão. Dr. Bezerra tem um grupo de milhares de espíritos que falam o nome dele. Às vezes numa casa é Bezerra, mas não é Bezerra diretamente, mas é o pensamento de Bezerra para aquele espírito, ou seja, a mensagem é de Bezerra. É a mesma coisa eu falar, Amélia, estou no celular, fala aí para Deise, isso. Ela vai e fala isso. É ela falando, mas a ideia de quem é? Sou eu. Vamos dizer, não que seja eu, mas Jesus, o Espírito da Verdade, e aquele grupo de Espírito com eles. Tá? Então, o Espiritismo vem esclarecer e espiritualizar a humanidade. Um dos grandes papéis de Jesus é dirigir essa transição planetária que está acontecendo. E ele falou muito disso em várias passagens, a separação dos espíritos, dos lobos, das ovelhas, do joio e do trigo. Embaixo, qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai, ele enviará outro Consolador. Isso aqui é Kardec falando, hein? Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, Jesus. Kardec falando, esse Consolador não é Jesus. Tá? Vejo muitos espíritos que estão falando, não, o Consolador é Jesus, o Espírito de Verdade é Jesus. O Espírito de Verdade traduz o pensamento de Jesus, que é diferente. Então, o Kardec vai dizer, esse Consolador não seria ele, Jesus, pois ao contrário dissera, voltarei a completar o que vos tenho dito. Não só tal, não disse como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco. E lá no final, o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade. O inspirador, ligado a Jesus. Quem é o Espírito de Verdade? A gente não tem, ainda não foi dito, mas cá entre nós no cantinho, muita gente boa fala que seria João Batista. Se é, eu não sei. Mas é um espírito ligado a Jesus que traduz o pensamento dele. Aí você vê no capítulo do Evangelho, Consolador Prometido, capítulo 6. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel. É o pensamento de Jesus, trazido pelo Espírito de Verdade. Tá bom? Então, o que é importante nisso? Que nós temos um tesouro na mão, esse conhecimento a respeito da vida espiritual, um complemento do Evangelho, que Joana de Ângeles chama de Evangelho renovado, vai dar um nome para isso, quer dizer, é o Evangelho de Jesus, com a compreensão espiritual. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus com a explicação espiritual daquilo que ele quis dizer. Para quê? Para a nossa reflexão e para a mudança de conduta, né? Para isso é que serve. Por isso que é muito bom o estudo em grupos. Estamos fazendo estudo aqui do Evangelho. Gente, estudem. E o Evangelho é assim, é coisa para mudar a nossa mente, visão da vida. E quando você estuda em grupo, você escuta o outro. E eu pensava até que aquilo ali que ele falou, eu não tinha pensado. Isso é o trabalho, estudo em grupo. Um ajuda o outro, um ensina o outro. E a gente refletindo e repetindo isso, a gente acaba, na hora de cometer os equívocos lá fora, você faz conscientemente, né? Eu então sei que eu estou pisando na bola, faço conscientemente, né? Piso na bola, mas hoje eu piso menos, controlo mais.
para encerrar essa parte do Espírito de verdade. Isso é da Gênesis. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, vem lá de cima, né? Ninguém pode dizer-se seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, que preside o Espírito da Verdade. Então, esse tal Espírito da Verdade preside a vinda dessas informações que a gente chama de doutrina espírita, tá? Para preparar o reinado do bem na Terra. De novo, eu pensei que já tivesse terminado esse texto, tem mais uma. Encostei aqui, acendeu alguma coisa, peraí. Vai ficar acesa não, até eu achar agora, deixa para lá. Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam, porque Kardec vai falar nos itens anteriores de linguagem figurada, alegorias. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calma, gente. Isso foi escrito no século XIX. O que aconteceu no século XX? Isso aí que ele está falando. Gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, dezenas de milhões, as revoluções comunistas, as guerras na África, foram dezenas, centenas de milhões de pessoas. E outra coisa, coisas barbaridades como o Holocausto, né? O massacre dos armênios pelos turcos, muito sofrimento, muita dor. O século XX é um século de dor, de calamidade, do início ao fim. Porque a gente acha que é algo que ainda vai acontecer. Gente, muita gente aqui desencarnou nessas coisas aí do século XX, voltou agora. Outros de séculos anteriores. Então isso está acontecendo. Quando Kardec traz isso, inspirado pelos Espíritos, uma informação direta, está falando que vai acontecer logo depois. Logo depois ao século XX. E nesse início ainda, já não tão no início assim do século XXI, ainda acontece muita barbaridade. Ainda estamos falando de guerra, rumores de guerra, guerra nuclear, o mundo está em polvorosa, parece que a humanidade quer se destruir, né? Aí vem aquela pergunta, os Espíritos vão deixar? Alguns dizem que não, que já não pode mais. Vai haver uma intervenção de fora? A gente não sabe. Mas a coisa está assim, pegando fogo. Nós estamos num momento de muito espírito belicoso, atrasado, que não fez progresso, que por amor, lá de cima, reencarnaram. E há muitos, então, reencarnados ainda. Então você sente direitinho o choque dos dois grupos, a mente, né, de cada um. Então é uma luta suprema entre o bem e o mal. Na verdade, não existe a batalha do bem e o mal. O amor, os espíritos superiores estão mergulhando nas trevas, limpando os umbrais. Tá? E Jesus preside essa transição, esse exílio de espíritos. Se o Espírito de Verdade, ligado a ele, preside o envio do Consolador, ele, Jesus, preside diretamente essa situação de expurgo de espíritos. Os exilados, os novos Adãos e Evas, expulsos do paraíso, que já aconteceu lá em Capela, no planeta que orbita a estrela de Capela, está acontecendo na Terra já há algum tempo e agora está se acelerando. A transição planetária é esse movimento de turbulência e de expurgo de espíritos. Então, muita gente que está aqui fazendo um monte de bobagem, barbaridades, não se dá conta da situação deles quando desencarnarem. Então é Jesus que preside. Essa figurinha eu sempre mostro quando falo desse assunto. Fala aquilo que está lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E dentre todas as missões de Jesus, são várias, né, de espiritualização, uma delas é essa daí. Se vocês perguntarem qual é o projeto de Deus para nós, é isso que está aí.
Então os espíritos falam que existem os mundos primitivos, bem rapidamente, para não tomar muito tempo. Os homens das cavernas, já passamos por isso. Os mundos de espíritos que justamente fazem muito mal um ao outro, causam muita dor. É a situação ainda da Terra, e isso está mudando. Agora, a época é a seguinte: limpeza dos umbrais e exílio de espíritos. É isso que está acontecendo. E à medida que esse processo for caminhando, e o livre-arbítrio do homem vai sendo respeitado, vai chegar a um ponto em que a maioria está voltada ao bem. E aí a gente pode dizer, agora o mundo está entrando em transição, né? Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas vamos chegar. E esse ponto onde a maioria já é voltada ao bem, cada vez mais aquele outro grupo que não é voltado ao bem vai diminuindo muito rápido, muito exponencialmente, até que fique só o grupão que já fez algum progresso. E esses outros vão para o outro mundo, vão voltar para cá de repente, como aconteceu com os capelinos. E esse grupo que fica, alguns talvez sejam levados para outros orbes, com certeza, ele continua a sua evolução, a ciência usada para o bem, os crimes, tudo isso diminui e some, desaparece depois de alguns séculos. E aí o planeta passa algum tempo, um bom tempo, só no aprendizado, só na recuperação do próprio planeta. Chico Xavier falou, isso o Chico falou, gente como Batelli, amigos ligados a ele, que a Terra vai ficar 7.000 anos até sair da regeneração e para uma outra transição, que é os mundos ditosos, onde os espíritos já não vestem mais um corpo físico, que sangra, que dói, que adoece. E esses mundos ditosos, que eu digo que é o mundo das Marias de Nazaré, é o outro nível. Já é aquela história do índio, se a gente fosse colocado lá, não iria entender. É uma outra condição de vida já. Mas a gente sabe que esses espíritos vão ainda se desenvolvendo, sempre aprendendo, os vestígios, traços ínfimos de imperfeição vão sendo eliminados, até um momento que não existe nenhum traço de imperfeição. Equilíbrio completo, conhecimento das leis da natureza, conhecimento num nível inimaginável para nós, e esse espírito entra em comunhão com Deus. E ele passa a fazer parte da criação. São os espíritos puros. É Jesus. Jesus está nesse ponto. Maria ainda está chegando. Então, essa coletividade de espíritos puros que Emmanuel fala, desses grupos que, na falta, assim, só com uma terminologia, são os mundos celestes. Sendo que esses espíritos não estão mais presos ao mundo. Eles são seres do universo, integrados com o Criador, e eles se reúnem e vivem numa condição que não adianta a gente querer entender agora, né? Então, quem é Jesus? É um desses aqui. Agora, você já imaginou um espírito desses adensar um corpo e reencarnar numa terra, não de hoje, que já assusta muita gente que está do lado de lá, você vai ter que reencarnar. E fala, não, espera mais um pouco. Imagina um espírito desse encarnar na época em que Jesus encarnou. Tem que ter muito amor, muita abnegação, é um amor incondicional. Sabendo que vai chegar aqui, vai ser pregado numa cruz, açoitado, cuspido, entenderam? O desprendimento e a total amor de um espírito desse. Isso até me assusta, sabe por quê? Porque um dia a gente vai chegar lá, todo mundo vai. Será que vão pedir para a gente ser pregado numa cruz? Quem é que estaria disposto a fazer isso pela uma humanidade, por um grupo? Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos estar preparados. Mas é pensar em algo que está muito longe de nós, né? É brincadeira, mas nem tanto, né? Mas isso é Jesus, entendeu? Um espírito crístico, um espírito de um grupo que foge à nossa compreensão e que tem como missão pegar essa turma aqui, cabeça dura, que ainda não se voltou para uma lei universal, que é a lei de amor. Então nós somos muito resistentes a amar. Amar, no sentido evangélico, seriam as virtudes: perdão, paciência, humildade, aceitar o outro como é.
E todas as virtudes que estão lá no Sermão da Montanha e muitas outras. Isso é amar, né? Você saber calar quando o outro fala, isso é um ato de amor. Você não retribuir o mal com o mal, isso é um ato de amor. Alguém te fazer um mal e você suportar, perdoar, é um ato de amor. Difícil, muito difícil. Então, nós estamos num processo de aprendizado para esse amor. O que uma casa dessa aqui faz, que é um ponto de luz, né, com espíritos ligados ao Cristo, e todas as casas, e eu diria, além das casas espíritas, as igrejas católicas, evangélicas, mesmo que eles não entendam, porque esse tipo de conhecimento são muito resistentes, porque não aceitam a mediunidade, só isso. Vai chegar o tempo em que a mediunidade vai ser compreendida e aceita. Tudo muda. Agora, a mediunidade, bem utilizada, com um método, que foi o grande trabalho de Kardec. Não é chegar no espírito e falar e você botar no papel. Não é isso. O espiritismo não faz isso. É a checagem, um trabalho até com método científico, que foi o que Kardec fez. Quem estuda muito aí sabe o que eu estou falando. Então, esse Jesus é grandioso demais. E a missão dele qual é? Nos levar até lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que alguns falam que não é a tradução não é bem assim. Eu sou o caminho da verdade, a vida. Mas ele é o caminho para nós construirmos em nós isso que ele chama do reino de Deus. E isso aqui está ligado a quê? Um espírito superior, ele é feliz. Então, se fala o seguinte, só existe um determinismo para nós, para todos nós. Não é que nós vamos morrer, ninguém vai morrer. O determinismo é que todos serão felizes. Mas lá, Jesus falou, a felicidade não é deste mundo. Um mundo que está um matando o outro, um passando a perna no outro, então existe felicidade nisso? Não existe felicidade plena, nem na ignorância e nem na falta de amor. E é isso que nós temos que desenvolver, o conhecimento, é uma asa, e a outra das virtudes do amor. É para isso que nós estamos encarnados. Para desenvolver isso. E isso é esforço nosso. Nenhum espírito vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer o nosso dever de casa. É teu esforço. No dia a dia você vai ser levado a situações em que você vai ser desafiado e vai usar o seu livre-arbítrio. Você vai para cá ou para lá. E como nós somos muito imperfeitos, ainda fazemos muitas escolhas equivocadas. Machucamos o outro, são resistentes. E às vezes a gente decide mais para o bem. Então, quando a gente está mais decidido para o bem, embora nenhum de nós seja perfeito e ainda cometa vários erros, isso é sinal de que a gente está indo no bom caminho. Quanto mais a gente diminui esse lado das decisões equivocadas, melhor nós estamos seguindo. E a transição planetária é esse salto aqui, ó, do mundo de prova e expiação para a regeneração, onde só vão ficar os espíritos que já fizeram algum progresso. É exatamente como uma escola, né? Então, vamos dizer, para você passar no vestibular ou no Enem, você tem que ter uma nota mínima, tem que vencer, é a nossa situação. Nós estamos no nosso Enem espiritual, é o momento que a gente está vivendo. É a hora, assim falando na gíria, é bola ou boleca, é agora, é o nosso momento. Então, gente, vamos aproveitar. E a missão de Jesus, então, é nos conduzir nesse caminho. Ele que fez todo o sacrifício para vir aqui e que continua. Ele continua, desde aquela época. E como o Kardec colocou aqui, os espíritos, através de Kardec, ele preside essa transição, junto com esse grupo de trabalhadores dele. E Jesus falou coisas que hoje, com o Espiritismo, a gente entende melhor. Com isso que nós vimos, Jesus é de um mundo superior. Ele é de cima, né? Nós somos do mundo inferior. Nós somos de baixo. Nós somos desse mundo. Ele não é desse mundo. Ele é de um mundo celeste. Então, uma série de coisas que ele falou, que naquela época as pessoas olhavam ele falando, hoje a gente entende melhor. Então, eu vou passar um trechinho de um vídeo, que eu costumo repetir bastante também, porque ele traz uma mensagem muito profunda do que ele quis dizer. E hoje, com o Espiritismo, nós temos uma chave para entender
É quase que um enigma a maneira que ele fala, mas a gente entende direitinho que ele é um espírito de um mundo superior que veio, né? E Abraão, Moisés, todos esses profetas, foi ele que enviou, né? E ele ainda vai falar, eu sou no final. Eu sou uma expressão que pode ser entendida como eu vou me tornar aquilo que você precisa, né? É um dos nomes, umas atribuições de Deus. Jesus não é Deus, nunca falou que é. Mas quando ele diz eu sou, eu vou me tornar aquilo que está nas Escrituras. E aí o povo, porque eles entendiam bem o eu sou, porque isso é no português, mas falava no aramaico, né? Ou no hebraico, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo e não apenas ouçam, mas tentem encaixar o que ele vai falar com o entendimento que vocês têm que eu acabei de falar, que é muito, muito profundo. Quer apagar? Eu vou tentar aqui. Opa. Tá certo, tá bom. Tá bom. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei que eu te vim para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. De onde ele veio? Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vão continuar errando, morrendo nos seus pecados, nos seus erros, até mudarem. Quem és tu? Isso mesmo, já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falou. Quando levantares o filho, então conhecereis. Levantando a cruz, né? E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo que vejo junto do Pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar. Em nome que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. És tu maior do que vosso pai Abraão, que morreu. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. E viste, Abraão. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o bicho pegou quando ele fala isso. Quando ele se coloca nessa condição do Messias e com as curas que ele realizou no sábado, ele deixou esses doutores da lei muito satisfeitos, porque ele estava se colocando numa condição superior que ele tem, mas com toda a humildade, né? Ele nunca, só com os doutores da lei que ele pegava pesado, raça de hipócritas, de víboras, túmulos branquinhos por fora e podre por dentro. São cegos guiando cegos. Com eles, que se diziam os representantes de Deus, e falava pelo bem deles, falava grandes verdades. Mas com o povo era igual para igual. Tem um seriado, The Chosen, quem é que já viu? Eu imagino um Jesus mais ou menos daquele tipo ali. Se fosse conosco hoje, estava jogando bola com as crianças na rua, mas na hora que tinha que falar, sai de perto. Na hora de usar o magnetismo, mas Jesus em reunião mediúnica não vai bater papo, sai. É só presença, né? E não é sair expulsando,
Você vai ser recolhido, né? Aquela presença. Quantas vezes ele fez isso? Isso que nós ouvimos está no Evangelho de João. Esse texto é fiel ao que Jesus falou, mas vocês conseguiram entender? Do ponto de vista espiritual, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. É isso que nós acabamos de ver. Quer dizer, ele é daquela coletividade de espíritos puros e encarnou aqui para ensinar, né? E tudo teve um sentido na vida dele, até a cruz, né? Até para mostrar que a morte não existe. Ele falava para os apóstolos que ele ia ressurgir no terceiro dia. E eles não entenderam, deram no pé na hora da cruz. Só ficou João e as 3 Marias, as mulheres. O resto deu no pé, apavorado, né? E ele teve que aparecer, ele vem o Tomé, toca aqui. Então, esse é Jesus. Então, a missão dele é muito mais profunda e mais grandiosa do que a gente imagina. E lá na Gênesis, são os chegados os tempos. Dizem-no de todas as partes. A espiritualidade, está todo mundo gritando aqui, chegou a hora, né? Em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. No século XX eu já citei, e no século XXI nós estamos vivendo isso. Grandes acontecimentos, coisas que ainda podem acontecer. Saímos de uma pandemia, a humanidade tomou jeito. Turma cabeça dura. Ali não tem uma mensagem, não tem um toquezinho nessa pandemia, né? O mundo não parou, nem as guerras pararam o mundo como a pandemia parou. E a humanidade continua. No período de mudanças, o que antecede a regeneração humana, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em algumas traduções, a caridade se esfriará. Então, nós temos visto o cristianismo sob ataque. Na Europa, muitas igrejas sendo queimadas e fechadas. Eu já vi vídeos de igreja onde altar virou um bar, um restaurante. Infelizmente, isso está acontecendo. E muitos cristãos perseguidos. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde qual é o nosso papel? Primeiro, nós aqui, nós modificarmos a nós mesmos, a primeira coisa. Ninguém vai acender sua luz acendendo a luz do outro, você tem que acender a sua. Você pode falar para o outro refletir e o outro fazer brilhar a sua luz, mas cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que saber usar o livre-arbítrio, cada um tem que ter em si esse sentimento desse compromisso de mudança. E nós espíritas, somente o pessoal mais antiguinho, o compromisso que tem disso tudo, divulgar, de receber as pessoas, de acolher, embora sejamos imperfeitos, muito até, e tenhamos nossos problemas. Uma coisa não evita a outra, quer dizer, eu posso estar recebendo, fazendo o bem, mas eu mesmo não estou aproveitando isso. Será? Então a cada um cabe fazer essa análise. Será que eu estou aproveitando? E esse compromisso, né, de servir, é aquela história que Jesus falou, não construa um tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Então, o que nós estamos construindo? E aí uma outra coisa que eu pergunto muito, se a gente partisse desse mundo hoje, amanhã, o que a gente ia levar? O que nós construímos? Quais são os tesouros do céu? Justamente as virtudes. O que cada um construiu? O que cada um fez por si ou pelo outro? Né? Porque é importante isso. Eu tenho que fazer por mim e pelo próximo. Porque de indiferente não está cheio. Né? Tem gente que totalmente não faz o mal, mas também não faz o bem. E nós temos que ser ativos. Se esses espíritos agissem assim com a gente, deixa eles lá, não estavam roubados. Porque o amor, ele tem que ser ativo. Isso que é a caridade. Quando você age, coloca o teu sentimento, tua vontade de querer mudar, mesmo imperfeito, em favor do outro. É isso que a casa espírita faz. É isso que os espíritas devem fazer. Então, dentro da missão de Jesus, nós, queiramos ou não, somos o quê? Os trabalhadores da última hora.
aqueles que já fizeram muita besteira ao longo da história, que foram colocados aqui, ó, a tua chance, né? De aprender, de servir, parar de olhar só para o próprio umbigo. E por mais imperfeito que você seja, aprender a fazer isso, a estender a mão. E com isso você vai aprender, né? Então, o nosso papel aqui é de muita responsabilidade, todos nós. Porque quem tem o conhecimento tem responsabilidade. Sinto muito informar isso. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Mais pesa os atos equivocados. Então, o momento do planeta é isso. Muitos espíritos envidados, reencarnados, gerando caos, ataques aos valores morais, à vida, defendendo coisas absurdas. Muitos ataques espirituais, uma obsessão coletiva, grupos dominados. Isso se reflete na música, nas artes, em várias áreas. Na ciência, gente usando conhecimento por mal. Tem gente agora bolando uma arma que possa acabar com o outro antes que ele acabe com você. Muitas mentes voltadas para o mal, criando drogas. Desperdício do tempo e da vida, a gente tem visto isso. Muitos jovens meio perdidos, falta espiritualidade. Muitos jovens a caminho do suicídio, se cortando, em depressão. A depressão é relativamente normal quando a gente cai. Existem fatores ligados aos neurotransmissores, gente que precisa tomar remédio. Mas existem os casos das pessoas que entram numa vibração negativa e despencam. Então é hora da gente se reerguer, porque ninguém aqui está isento de passar por isso, um processo depressivo. A gente tem que respeitar quem tem depressão e não apontar dedo, porque é muito difícil. E gente desperdição do tempo, né? Como se a vida aqui fosse uma grande festa. O mergulho da luz nas trevas, aí sem o bem, agindo contra o mal, no sentido de resgatando os espíritos que ainda têm chance de continuarem por aqui e exilando os outros. E Jesus preside isso. E muitos chamados individuais e coletivos para um despertar espiritual. Isso deve ter acontecido com todo mundo. Se eu perguntar aqui a cada um o que aconteceu, um momento que se interessou um pouquinho por essas questões espirituais, de repente vocês vão ter uma história, né? É o despertar, o chamado. Vocês vieram para cá, não é por um acaso, né? É a hora da gente despertar para uma outra realidade. E a missão de Jesus, então, é servir de modelo guia da humanidade, a famosa pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o governador espiritual do planeta. Todos os espíritos iluminados, superiores, que já passaram, os que da doutrina espírita, São Luís, Santo Agostinho, São isso, São aquilo, todos falam. Vou falar em gíria, entre aspas, ele é o cara, né? Ele é o espírito, ele está no topo da pirâmide. E a gente sabe que ele faz parte dessa coletividade de espíritos puros. Levantar os caídos, que somos nós, e ele nos convida, para nós que já estamos assim mais ou menos, levantarmos aquele que está do nosso lado, espiritualizar, vamos botar aí, evangelizar os espíritos renitentes do mal. E no trabalho de evangelização, as crianças, os jovens são fundamentais. Quem trabalha muito nisso é aquele senhor ali de bigode, Eurípides Bassanufo, né? Um grande trabalhador de Jesus no projeto de espiritualização, de evangelização de crianças e adolescentes, e em geral na Terra. Presidir as grandes migrações de espíritos, é o que estava na Gênesis, missão de Jesus. É uma missão pequena. Ó, vocês, esse grupo vai para aquele mundo, esse grupo vem de outros mundos para cá. E diz o Divaldo, acho que é Joana, Manuel Filomeno de Miranda, que existem colônias em torno da Terra que receberam já vários espíritos que vêm de outros orbes mais evoluídos e que vão reencarnar em missão de amor quando a Terra passar por um certo momento que a gente não sabe da qual é. Eles vão reencarnar em massa. Eles falam até o nome da colônia, Santuário da Esperança. São 20 mil espíritos só nessa colônia, que vêm de outros orbes. Mas existem espíritos assim, em outros orbes, que já passaram pela Terra. Existe, leia a Renúncia, o espírito Alcione, que vive num planeta em torno de Sírios
E ela pede para reencarnar na Terra para resgatar um grupo, inclusive um deles que ela amava, que era o Pollux. Ela vem, faz um sacrifício danado e o Pollux ainda pisa na bola. Ainda comete erro. A história, o triste do livro, você lê, caramba, depois disso tudo, ele ainda comete alguns equívocos, mas ela volta, fez o trabalho dela, né? Pois bem, existem 20 mil espíritos só numa colônia para reencarnar. Imagina o choque que isso vai causar na Terra, positivo. Um Einstein muda tudo, um Galileu muda tudo, um Gandhi muda tudo, imagina 20 mil, mas não são só eles. Então, nessa transição, além do expurgo daqueles resistentes, vem um grupo grande. Aí imagina essa terra de regeneração, o impulso que isso vai tomar, né? Maravilhoso, lindíssimo, mas é assim mesmo. E presidir a transição planetária, como vimos na Gênesis, tá? Então essa é a missão de Jesus, assim, numa coisa muito, talvez pobrezinha, que eu juntei algumas ideias para a gente ter ideia da missão desse Espírito, né? De tudo que ele tem feito, faz, ainda vai fazer, e da nossa posição nesse planeta. A decisão é nossa. Que caminho nós vamos seguir? A nossa disposição de estudar, de entender, de aplicar isso na nossa vida e de mudar, que é o mais difícil. Eu continuo lutando para mudar. Eu sou cabeça dura para algumas coisas, mas eu confesso que eu tenho lutado. Então, esse é o nosso papel, lutar. Não contra quem está fora, lutar interiormente com as imperfeições que a gente traz de séculos e séculos, que é difícil mudar. Então, que Jesus dê muita força para todos. Dr. Bezerra, Eurípides, Passanufo, Miguel Couto, envolva a todos a muita luz. E, de novo, um grande abraço para o nosso Jorge Silveira, que Jesus ilumine a caminhada dele. Deve estar se recuperando, daqui a pouco está trabalhando aí. Um abraço, obrigado pela atenção. Palma para ele. Agradecemos ao Charles pelo seu estudo, suas reflexões, que possamos levar esse amor, que é a missão maior de Jesus, e que esse amor permaneça nos nossos corações e nas nossas ações. Então vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Pedimos a todos para permanecerem sentados, em prece, para receber essa energia de amor. E aos passistas que se posicionam. Vai ter que desligar. Até agora não descobri essa luz ainda. Estamos tentando. Ali desligar a luz. Ela vem. Ave Maria, vou botar. Botar como estava. Pensando em Jesus. Eu só vou escolher aqui o...
Graças a Deus. Graças a Deus. Querido Pai de amor, nós lhe agradecemos nesse momento pelas nossas vidas, de sermos filhos desse amor. E por esse amor nos enviou para esse planeta e nos enviou esse irmão maior, Jesus, nosso guia, nosso caminho, nossa verdade. Vamos sentir o amor trazido por Jesus para essa casa de amor e luz e nos entregarmos, cada um nesse momento, entregar a Jesus todos os seus medos, suas dificuldades, todas as suas lutas. Mestre querido, lhe rogamos por todos os irmãos aqui presentes dos dois planos, por todos eles que estão vivendo suas dificuldades, que possamos seguir esse exemplo maior que é o amor. E fora o amor, não evoluiremos. Que possamos vivenciar esse amor através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E que esse amor seja amor de perdão, seja o amor de Deus que tem por nós, amor ao próximo. E que possamos sempre ver o irmão com os olhos divinos. Rogamos também, abençoa, Jesus, todos os pedidos das caixinhas, abençoe todos os irmãos que estão vivendo suas dificuldades, suas dores físicas ou morais, nas suas casas, nos hospitais, que eles recebam nesse momento um bálsamo do amor, porque nunca estamos sozinhos. Que possamos sair daqui preenchidos no amor maior, que é o amor de Deus, e que a nossa semana seja de paz, de tranquilidade e de muita luz. Abençoa também nosso irmão que trouxe aqui o seu estudo, também vencendo suas dificuldades, se esforçando como todos nós, a todo momento, para vencermos essas dificuldades e vivermos esse amor maior. Que assim seja, graças a Deus. As luzes.